O momento da birra, da explosão emocional da criança também é um momento de desespero pra você? Você tenta conversar, pedir pra se acalmar, pra parar de chorar, parar de gritar, mas parece que só fica pior, né? Eu sei, inclusive na prática por aqui, que essa é uma hora em que realmente o caos parece se instalar e parece que tá tudo fora de controle, não só a criança, mas a gente também, a situação como um todo. Mas calma, respira que eu vou te contar que é possível sim treinar a nossa calma, a nossa paciência pra esses momentos e conduzir uma birra, uma explosão emocional da criança com amor, respeito, mantendo a paz na casa e sem explodir junto com a criança. De quebra, que é o que a gente quer, ajudando a criança a desenvolver melhores habilidades emocionais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Janiro, sou psicóloga, sou mãe de 2 e no vídeo de hoje eu quero te contar que você não precisa necessariamente ser uma pessoa super calma, um poço de tranquilidade para conseguir treinar suas habilidades de conduzir um momento de birra, de uma explosão emocional da criança, com paciência, sabedoria, respeito, amor, mantendo acima de tudo a paz e ajudando de fato sua criança a lidar melhor com as emoções dela, a construir algo que a gente tanto busca, que são as habilidades emocionais da nossa criança, e ao mesmo tempo fortalecer o nosso vínculo, a nossa relação com ela. Então vamos lá. Para mudar a nossa maneira de lidar com o momento de birra, de explosão da criança, a gente precisa dar o primeiro passo de mudar o nosso olhar para a birra, para a criança. E acreditem, isso vai fazer toda a diferença na maneira como a gente conduz esse momento. Se a gente já entra pra essa hora do caos com aquelas ideias que a gente passou a vida inteira ouvindo, de que a criança faz birra pra nos atacar, pra nos manipular, a gente já chega nessa hora com um escudo e a gente entra nesse momento com uma postura de disputa, de embate com a criança. Disputa de força de poder, de autoridade. E ficar ali medindo força, medindo autoridade com a criança, especialmente nessas horas, não é necessariamente o que vai fazer a nossa criança nos olhar com mais respeito ou nos reconhecer como uma figura de autoridade. Muito menos é a melhor estratégia para acalmar esse momento com sabedoria e muito pelo contrário, as chances são de colocar ainda mais faísca e a coisa ir piorando cada vez mais. Ao invés de a gente ser o ponto de equilíbrio que ajuda a criança a entender e lidar com o que ela tá sentindo, também com as reações dela. Além, claro, de ir esfriando e distanciando cada vez mais o nosso vínculo, a nossa relação com a criança. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a birra é de fato uma explosão acontecendo ali no cérebro da criança. Isso significa o auge de uma emoção, de um sentimento onde a criança não encontrou recursos suficientes para lidar e não sabendo como aliviar ou como comunicar direito aquilo que ela estava sentindo, ela simplesmente explodiu. E isso acontece por conta da imaturidade cerebral da criança, que quanto mais nova, menos recursos tem, falando da estrutura do cérebro dela mesmo e também das vivências dela, porque ela ainda não tem bagagem de vida, não tem experiências suficientes para já ter construído seu repertório de outras formas de lidar, de canalizar aquilo que ela tá sentindo. É por isso que ela precisa da nossa ajuda. E o que a criança sente exatamente nessas horas? É como se fosse uma onda de emoções, né, de sentimentos muito fortes vindo à tona ali, acontecendo naquele momento, e isso se eleva até um nível que se torna incontrolável para ela. E como ela não tem ainda desenvolvido essa capacidade de autorregulação e nem sabe o que fazer com aquilo tudo, ela simplesmente joga para fora mesmo, sem filtro, ela explode mesmo porque ela não conseguiu encontrar outros tipos de recursos para se acalmar, para se comunicar. E aí a única coisa que ela sabe fazer instintivamente é chorar, gritar, explodir. E essa capacidade de autorregulação que eu falei, que é basicamente a capacidade de regular, de equilibrar as próprias emoções e reações, vem junto com a maturidade de desenvolvimento emocional. E isso começa a acontecer mesmo em torno dos 4 anos de idade e só vai atingir a maturidade mesmo de desenvolvimento aos 25 anos de idade. E a criança não nasce também com o controle dos impulsos, que é um outro mecanismo que vai ajudar a criança a regular as reações dela frente ao que ela está sentindo. Então é natural que uma situação de frustração, de estresse, desencadeie uma reação muito intensa mesmo. O que a criança sente é semelhante a quando ela está passando mal fisicamente mesmo. Por isso que ela precisa da nossa ajuda nessa hora e não da nossa punição ou do nosso afastamento. E então, especialmente antes dos 4 anos de idade, a criança simplesmente não tem capacidade de se acalmar sozinha. Não adianta a gente dizer pra ela, para de chorar, para de gritar, se acalma. Ela nem sabe como fazer isso, ela não tem recursos, ferramentas pra fazer isso. É como se a gente chegasse pra um bebezinho de 1 ano de idade e dissesse pra ele, escreve aí pra mim seu nome, sua idade. A gente não pede isso pra um bebê dessa idade porque a gente sabe que não condiz com as habilidades que ele tem desenvolvidas no momento, certo? Com o desenvolvimento emocional é a mesma coisa. Tá certo, Carol, mas então o que é que eu faço na hora da birra, da explosão emocional da criança? Esse é o momento em que a criança mais precisa da nossa ajuda e da nossa calma. E sim, eu sei o quanto pode ser difícil e desesperador, mas um adulto nervoso nessa situação só vai deixar a coisa pior e mais tensa ainda. Nós, como adultos da situação, precisamos ser a calma que o momento precisa. Então, trazer a calma pra situação e não mais explosão. E nós já temos mais recursos do que a criança pra lidar com esse tipo de situação, com as emoções. Então, por mais que a situação
situação seja difícil pra nós, talvez ajude a lembrar que é bem mais difícil pra quem não sabe nem decifrar ainda o que tá sentindo direito. Então, algumas ações práticas pro momento da explosão. Momento de caos emocional não é hora de conversa, de subir o tom, de dar palestra, de falar sem parar. Um cérebro em colapso emocional está focado no colapso e não vai conseguir absorver nada nessa hora, muito menos aprender nada ou manter um diálogo ali. Isso vale pra adultos também nessas horas. Por isso que a gente fala, né, tenta não responder nada, não fazer nada na hora da raiva, porque é de fato um momento em que a gente não racionaliza direito, a gente tá focado essencialmente no nosso colapso emocional. Então, fale o mínimo possível e em tons mais tranquilos. Não se junte ao caos, não traga mais barulho, mais confusão pra esse momento. Próxima estratégia, leva a criança pra um lugar mais calmo, mais tranquilo, mais silencioso e proteja a criança de se machucar, de machucar alguém, de danificar o ambiente. Isso é manter a criança segura. E nessas horas, o excesso de estímulo ao redor, muita gente falando ao mesmo tempo, tentando ajudar, pegar a criança, falar com ela, falar com você, pode só elevar ainda mais o nível de estresse de todo mundo. Então, tira a criança do foco do que causou a explosão, porque o nosso objetivo inicial é reduzir o nível de estresse, acalmar a criança e não ficar ali tentando resolver o problema, a situação a qualquer custo. Então, por exemplo, se o foco da explosão foi uma disputa de brinquedo com outra criança, não adianta na hora do caos emocional ali da explosão a gente ficar tentando conversar, fazer a criança aprender alguma coisa, porque ela não está sob controle racional, lembra? Se foi por algo que ela pediu e não teve como, algo que ela queria fazer e não pôde, mesma coisa. Não é o momento de ficar tentando dialogar ou ensinar alguma coisa pra criança enquanto ela tá ali no meio desse colapso. Próxima estratégia, ofereça pra criança recursos que você já sabe que podem ajudá-la a se acalmar nesse primeiro momento, a se reequilibrar. Para as crianças antes dos 4 anos, especialmente, as melhores estratégias vão ser desviar o foco de atenção daquilo que causou a explosão, né? E isso é diferente de evitar que a criança sinta, viva as emoções dela, ou de tentar evitar o choro dela a qualquer custo, né? Ter medo ali do choro dela. Não, o choro, as emoções são importantes sim de acontecerem, mas nesse primeiro momento, quando a gente está diante de uma explosão, nosso objetivo é ajudar a nossa criança a aliviar, a se acalmar, a reequilibrar as emoções. Então, retirar a criança desse foco, né, da explosão ali, que causou a explosão, é simplesmente ajudar a criança a sair desse pico de alto nível de estresse e fazer com que ela respire, com que ela consiga se organizar, se reorganizar. Assim como outros recursos, como contato, colo, abraço, o ser amamentada mesmo, né, para as crianças que mamam e para as crianças maiores, né, especialmente ali após os 4 anos de idade. Além dessas estratégias continuarem valendo também e serem ótimas, nós também conseguimos oferecer com mais intenção a construção de um repertório de opções de coisas que a criança pode fazer nesses picos emocionais para se acalmar. Como, por exemplo, rugir como um leão, pular para extravasar o que ela tá sentindo, nos chamar para conversar ou até mesmo chorar para aliviar. Porém, não é só porque é acima dos 4 anos de idade que a criança já vai ter mais consciência e entender melhor sobre estratégias para regular as emoções que a gente deva deixar para falar sobre isso só depois dessa idade. Muito menos deixar para falar sobre isso só na hora da explosão emocional. Depois que a criança já está mais calma, é que a gente vai conseguir conversar melhor com ela e pensar em maneiras diferentes de agir naquela situação, em situações semelhantes, de canalizar o que ela tá sentindo, de reagir, de buscar ajuda, de resolver o problema. E tudo isso, gente, precisa fazer parte da vida diária da criança. A gente pode não só trabalhar tudo isso numa conversa com a criança, mas também levar pro lado lúdico, das brincadeiras do dia a dia com ela, que é a linguagem da criança, a melhor maneira como ela vai aprender, fixar e absorver os aprendizados. Eu gosto muito de incluir, sim, elementos lúdicos, recursos, né, lúdicos, brincantes, pra falar sobre as emoções, pra falar sobre as situações que a criança vivencia. Eu acho que isso é muito importante porque marca mais pra criança, ela de fato absorve mais. Eu crio brincadeiras, eu crio alguns tipos de recursos pra fazer isso, né, pra reviver com a criança algumas situações, algumas emoções. E agora, 2 recursos que eu tenho utilizado bastante por aqui, eu queria até deixar como sugestão pra vocês, disso que a gente tá conversando por aqui, são esses daqui, ó. Isso aqui é uma régua das emoções pra gente ir conversando nas diferentes situações que a criança vivencia e ajudar a criança a ir identificando o sentimento, né, e se familiarizar com o que ela tá sentindo em cada situação. Aí ela vem aqui, a gente conversa com ela escolhe como ela está se sentindo. E essa daqui é a roda de escolhas da raiva ou de emoções desafiadoras, intensas. É aquilo que eu falei pra vocês, ó, de oferecer pra criança a partir, né, de identificar o que ela está sentindo, oferecer pra ela a construção de um repertório de forma bem visual mesmo, bem brincante, de coisas que ela pode fazer pra buscar se acalmar, pra buscar equilibrar as emoções dela nesses momentos e canalizar também, né, as reações dela de uma forma melhor. Esses 2 recursos eu vou deixar pra vocês o link na descrição desse vídeo aqui, são da loja Conexões, uma super parceira minha de trabalho, e tem um monte de recursos lá no site deles pra trabalhar as emoções, as habilidades sociais, dessa forma brincante, assim, e que faça parte do cotidiano da criança, né? Esse é justamente o ponto. Ah, e tem cupom de
desconto meu pra vocês lá no site da loja também. Eu vou deixar tudo na descrição aí pra vocês. Por hora é isso, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a mudar um pouco o olhar e trazer uma luz pra esses momentos tão desafiadores com a criança, né? E esse assunto ainda tem muito que ser conversado, então é claro que ainda vamos falar muito sobre isso por aqui. Já deixa um like, comenta aqui pra mim se esse vídeo te ajudou, se fez alguma diferença no seu olhar, e não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos bate-papos por aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau!